Não sou um contraplano de guerra. Você pode me indicar a direção. Não vi nenhum contraplano. Tem um... Certo, pessoal. Esta única frase de Washington foi talvez o momento mais claro de ruptura em uma aliança de 75 anos. Foi a declaração oficial de que a Europa estava sendo tratada como irrelevante e Moscou imediatamente viu esse vácuo. As palavras terminaram e o desafio começou. Precisamos ser capazes de ver a Europa como um escândalo histórico. Não há razão para termos medo de guerra com a Europa. Mas se a Europa quiser ir à guerra conosco, estamos prontos agora. E o aviso mais claro do desastre iminente veio de um ativista francês que havia vivenciado as realidades na Ucrânia. O que estou observando na Europa Ocidental agora é que ninguém se importa mais. Todos estão agindo como se fosse normal. Imagine se isso estivesse acontecendo na França. Imagine isso. Esta voz de Paris foi uma admissão de que a Europa precisava despertar de seu doce sono, que a era de paz havia acabado e a guerra estava chegando. E a ansiedade em Kiev já se transformou em pânico. O risco de a Rússia ocupar a Europa é de 100%. O grito de Zelensky, se os Estados Unidos saírem, a Rússia invadirá a Europa, já não era uma previsão, mas uma certeza. Ativistas alertaram, líderes imploraram, mas aquele assento em Bruxelas permaneceu vazio. Veja, apenas 72 horas atrás, Washington estava dizendo, estamos com vocês. Mas na noite passada, efetivamente se afastou daquela mesa. Esta reviravolta está forçando a Europa a se virar sozinha. Na manhã de 3 de dezembro, enquanto a imprensa mundial estava focada na cúpula da OTAN em Bruxelas, a verdadeira mudança de jogo ocorreu 2.500 quilômetros a leste, a portas fechadas em Moscou. Tudo começou com aquele detalhe do menu, que parecia um erro de coreografia diplomática, mas era na verdade uma escolha estratégica fria e calculada. Enquanto ministros europeus em Bruxelas mantinham uma espera tensa em meio à incerteza sobre seu futuro, caviar, codorna, veado e caranguejo de Kamchatka estavam sendo servidos à mesa posta em Moscou. Os diplomatas sombra de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, realizaram uma reunião com Putin que durou 5 horas completas. No entanto, a visita a Moscou foi muito além de uma reunião comum. Na diplomacia, o tempo é a variável mais crítica. Uma reunião de 45 minutos entre duas superpotências significa cortesia. Uma reunião de 2 horas significa negociação. E uma reunião de 5 horas significa construir um novo mundo. Talvez Washington agora visse a crise da Ucrânia não como uma questão da OTAN, mas como um acordo de propriedade entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a Rússia, para suavizar suas diferenças e redividir o mundo. As sensibilidades da Europa em relação à integridade territorial, regras legais rigorosas e postura moral tornaram-se obstáculos caros e desnecessários para a paz para a administração Trump. A decisão de Rubio de não ir a Bruxelas foi uma manobra para enviar a Europa da mesa de decisões para o caixa, onde apenas financiaria o resultado. Washington escolheu negociar esta crise diretamente com a Rússia, ignorando completamente a Europa, como em um negócio imobiliário. Esta mudança na equação empurra a Europa de uma posição de tomada de decisão para uma de observação e implementação da decisão a ser tomada. O verdadeiro sinal de alarme para Bruxelas não é o conteúdo desta reunião, mas a incapacidade da Europa de encontrar um lugar para si nesta mesa. Washington parece ter decidido gerir a segurança de Kiev não através de Bruxelas, mas por meio de uma linha direta estabelecida com Moscou. O que concretiza esse sentimento de traição não é apenas a reunião secreta em Moscou, mas a incrível inconsistência entre as páginas do calendário. A cronologia dos eventos revela essa ruptura dramática na postura de Washington. Data: 30 de novembro de 2025. Localização: Miami. Marco Rubio, em sua reunião com a delegação ucraniana, disse: protegeremos sua independência, e fez promessas de desenvolvimento econômico. A mensagem foi clara: estamos do seu lado. Data: 3 de dezembro de 2025. Localização: Bruxelas. Apenas 72 horas depois, Rubio faltou à mesma reunião da OTAN, deixando seu assento vazio. Isso não foi um simples conflito de agenda, mas uma retirada estratégica deliberada. Washington passou do modo aliado para o modo observador em 3 dias. Esta mudança repentina de atitude reforça a tese de que um acordo de princípio foi alcançado nas conversas em Moscou que poderia comprometer os interesses da Europa. Esta lacuna entre as ações e palavras dos Estados Unidos, o sentimento de abandono em Kiev e Bruxelas, não é uma preocupação infundada ao olhar para esta cronologia, mas uma análise de dados concreta.
E essa dramática contradição dá sentido ao clamor de Zelensky e ao alerta do ativista francês. Não é coincidência que Putin, aproveitando a ausência de Rubio, declarou: "Estamos prontos." O Kremlin viu que Washington havia se retirado, que a Europa ficou sozinha e que a aliança havia se rompido. A diplomacia da cadeira vazia do Zeúcio é, na verdade, o maior sinal verde dado a Putin. Este vácuo estratégico pegou a Europa despreparada e deixou o continente enfrentando uma crise de segurança, um estado de pânico não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Trump quebrou sua palavra e a conta foi enviada para Bruxelas, a capital da Europa. Embora este vácuo diplomático criado por Washington tenha causado ondas de choque nas capitais europeias, esse choque rapidamente se transformou em um reflexo de defesa. A Europa não permaneceu em silêncio, não podia, porque para os Estados Unidos, a guerra na Ucrânia pode ser um tabuleiro de xadrez geopolítico do outro lado do oceano, mas para a Europa, esta guerra é um incêndio ardendo à sua porta, uma ameaça existencial. Os líderes reunidos em Bruxelas mentalmente despiram seus trajes diplomáticos e começaram a agir como membros de um gabinete de guerra. Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Estônia fizeram uma forte oposição aos esforços de exclusão dos Estados Unidos. A mensagem do ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, e de sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, foi clara: "Nós tomamos as decisões." Esta declaração não foi uma simples afirmação de soberania, mas uma forte resistência contra os esforços de exclusão dos Estados Unidos. A Europa foi forçada a declarar o famoso conceito de autonomia estratégica, que havia sido discutido por anos, mas nunca totalmente realizado naquela noite sob pressão, com sangue e suor. A mensagem de Bruxelas foi clara: os Estados Unidos pode tentar contornar a Europa, Washington pode fazer acordos secretos com Moscou, mas a paz não pode ser alcançada nesta região sem a Europa. Qualquer assinatura feita sem a aprovação da Europa está condenada a permanecer no papel. Bruxelas não está satisfeita com meras condenações verbais. Está lançando um contra-ataque estratégico em duas frentes críticas que mais prejudicarão Putin: as frentes econômica e militar. O primeiro e mais devastador movimento mira o coração da economia, ou seja, o cofre de guerra de Putin. Qual é a motivação fundamental por trás do desejo de Putin de chegar a um acordo com os Estados Unidos? Território? Não, ele já tem terra suficiente. Dinheiro. O levantamento das sanções. Sua economia para respirar. E, mais importante, recuperar os famosos 300 bilhões de dólares congelados no Ocidente. Putin acredita que, se fizer um acordo com Trump, pode recuperar esse dinheiro. Mas, surpresa! A chave para esse dinheiro não está em Washington. A chave para esse dinheiro está em Bruxelas, na Bélgica, no cofre da Euroclear. Agora, a Europa está recebendo um golpe devastador no coração da economia: o tesouro de guerra de Putin. Isso significa que a arma nuclear econômica está sendo acionada. A Bélgica e a Comissão da União Europeia aceleraram o processo de assinatura de uma decisão histórica esta semana. Os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados serão apreendidos, e esse dinheiro será dado à Ucrânia como um empréstimo. Sabe o que isso significa? Significa que o dinheiro que Putin guardou para financiar a guerra se transformará em mísseis atingindo Putin. Tem mais. A Europa aprovou uma decisão de banir completamente o gás russo, 100%, até 2027. Isso significa que, mesmo que os Estados Unidos façam as pazes com a Rússia terá perdido seu maior cliente, o mercado europeu, para sempre. Para Putin, este é um cenário desastroso. Este cartão é o poder de veto. Não é um aperto de mão diplomático, é uma guilhotina financeira para Putin. Pense nisso. Você fez um acordo com Trump, você parou a guerra, mas ainda não tem dinheiro. Não há ninguém para comprar seu gás. Sua economia ainda está sufocando. A Europa está sabotando qualquer possível acordo de paz brando que os Estados Unidos possam fazer. Faça seu acordo, diz a Europa, mas continuaremos a estrangular economicamente a Rússia. Este foi um movimento que Putin não esperava. Ele pensou que a Europa era um satélite dos Estados Unidos. Ele não calculou que o satélite poderia ser mais perigoso do que o planeta. A profundidade estratégica desse movimento é imensa. A Europa está enviando a Putin, e indiretamente a Trump, a seguinte mensagem: qualquer coisa que vocês concordem em Washington ou Moscou, a Rússia não pode respirar economicamente sem a aprovação da Europa. Putin pode ganhar território na Ucrânia, ele pode apertar as mãos com os Estados Unidos, mas ele não pode acessar seu dinheiro, aqueles 300 bilhões de dólares, sem a aprovação da Europa. Este é um veto estratégico que tira as cenouras, alívio econômico, levantamento de sanções que os Estados Unidos podem oferecer à Rússia, esmagando o poder de negociação de Washington. Golpeando a Rússia com seu próprio dinheiro,
tornando o custo da guerra insustentável para Moscou. Esta é a armadilha geoeconômica da Europa. A guerra econômica dói, mas o que é realmente assustador é a realidade no terreno. A Europa está se preparando para essa terrível realidade no terreno, ou seja, uma guerra convencional na qual estará sozinha, não apenas economicamente, mas também militarmente. É aqui que aquele arquivo, retirado das prateleiras da Alemanha, uma relíquia dos dias mais sombrios da Guerra Fria, entra em jogo: o Plan-Del. Este não é um simples plano de exercícios. Este é o plano da Alemanha para se tornar o centro logístico da OTAN, ou seja, a retaguarda da linha de frente, no caso de um possível ataque russo. Detalhes vazados pelo The Wall Street Journal e outras fontes provam o quanto a Europa está levando o assunto a sério. O plano prevê 800 mil soldados da OTAN e 200 mil veículos militares sendo recolhidos dos portos alemães, Hamburgo, Bremerhaven e transportados para a frente oriental, Polônia, os Bálticos. Imagine só as famosas autobahns da Alemanha sendo fechadas para o tráfego civil e transformadas em campos de batalha para enormes comboios militares, a indústria civil, fábricas e armazéns sendo transformados em quartéis generais militares. O Plan-Del é um cenário em que a vida civil é suspensa e todo o país se concentra em um único objetivo: prevenir o estrangulamento logístico. A Alemanha pretende transformar seu próprio território em uma linha de suprimento massiva e ininterrupta contra a estratégia da Rússia de cortar rotas logísticas. No entanto, há uma grande interrogação aqui: um risco de ficar presa. A infraestrutura atual da Alemanha pode lidar com essa carga? Podem pontes que foram negligenciadas por anos e ferrovias negligenciadas suportar o peso de 800 mil soldados e milhares de tanques sem colapsar? O plano B da Europa pode parecer impecável no papel, mas no terreno deve enfrentar a dura matemática da logística. Se essas pontes desabarem, se essas ferrovias pararem, o flanco leste da OTAN ficará indefeso nas garras do urso russo. Em última análise, o que vemos no panorama geral é isto: a Europa aceitou que o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos está se fechando. A chegada do Plan-Del à mesa é a prova mais clara de que o conflito direto com a Rússia agora é percebido não como um risco teórico, mas como uma ameaça iminente, A Europa está puxando uma alavanca econômica ao manter a carteira da Rússia como refém de um lado, enquanto constrói uma fortaleza física ao abrir suas rodovias para tanques do outro. O jogo acabou. As preparações começaram. À luz de todos esses desenvolvimentos, a declaração de Putin em 3 de dezembro nos lembra que o processo continua sensível. Se a Europa escolher a guerra, estamos prontos. Neste ponto, o quadro pode ser resumido da seguinte forma: os desenvolvimentos que ocorreram no curto período entre 30 de novembro e 3 de dezembro podem indicar que um processo de redefinição começou nas relações transatlânticas. A possibilidade de mudança nas prioridades de Washington está levando a Europa a questionar sua própria arquitetura de segurança. No entanto, nos bastidores deste impasse político, um efeito dominó muito mais profundo e sombrio está em ação. A retirada do apoio de Washington não significa apenas uma escassez de munição na frente ucraniana, mas também carrega o risco de um colapso na frente moral e psicológica. A admissão de Zelensky de que, se os Estados Unidos saírem, nós perdemos, está gravada na mente de cada soldado e de cada civil nas ruas de Kiev. Se o irmão mais velho, os Estados Unidos, deixar a mesa, a percepção de que a Rússia é imparável pode se espalhar como um vírus pelas linhas de frente. Esta atmosfera de conselho de guerra em Bruxelas também abalou fundamentalmente os equilíbrios dentro da Europa. As capitais europeias, que têm dormido confortavelmente sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos por anos, agora despertaram para uma realidade fria e dura. O inverno está chegando e a Europa está sozinha. A Polônia, os Estados Bálticos e a Escandinávia estão questionando se podem confiar na Alemanha e na França para liderar na ausência dos Estados Unidos. Embora este vácuo criado por Washington carregue o potencial de caos dentro da Europa, por enquanto, a percepção de um inimigo comum parece ter unido o continente. A reativação de planos como o Plan-Del e as discussões sobre sanções econômicas podem ser vistas como um esforço para criar um plano B, no caso de um declínio no apoio dos Estados Unidos à Europa. Os próximos dias serão críticos para mostrar como a Europa se adapta a esta nova realidade geopolítica. Parece que as cartas estão sendo redistribuídas na mesa diplomática. Então, quais são seus pensamentos sobre esse assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários.
Para se manter informado sobre os vídeos mais aprofundados e exclusivos da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.